Do ponto de vista agora da terceira missão, né, da universidade, que era a chamada prestação de serviços à comunidade e que hoje se chama atividades de extensão, no ano de 1989 foi criada uma comissão no IAG-USP chamada Comissão de Atendimento ao Público e que eu coordenei logo que ela foi criada, mas durante todo o tempo que eu estive no departamento, eu sempre me interessei muito em atender o público. E isso significava tanto responder às perguntas do público, que às vezes aumentavam em função de certos eventos astronômicos que ocorriam, por exemplo, eclipses, surgimento de algum cometa e coisas do tipo. Recebia também cartas, recebia muitas publicações feitas por pessoas interessadas que pediam uma crítica, uma opinião sobre suas ideias. E foi implantado também um serviço que dava acesso às pessoas do público para fazerem observações em telescópios. O IAG, lá na Água Funda, na época, tinha um telescópio refrator que era disponibilizado para o público fazer observações nos fins de semana, acho que principalmente nas sextas-feiras, né, havia sessões marcadas, né. Então, nesse tipo de atividade, dedicando cerca de 1/3 do tempo para cada uma dessas 3 missões, eu, em 1997, decidi me aposentar no departamento e então, coincidentemente, no mesmo dia em que estava assinando os papéis, eu recebi um convite daqui do Museu de Astronomia. E na época o diretor era o Henrique Lins de Barros, me convidando para vir ao museu para trabalhar. Então essa foi uma mudança bastante importante no sentido de que em vez da pesquisa propriamente astrofísica, eu mudava para a área de história da astronomia, para a área de ensino e educação em astronomia, e que foi uma experiência de cerca de uns 4 anos, que foi extremamente estimulante e proveitosa para mim. Foi nessa época, mais ou menos, que dei início a uma pesquisa que prossegue até hoje, portanto, depois de muitos anos, sobre a história da astronomia do Brasil holandês. O Brasil, no período da invasão holandesa, no século XVII, teve um astrônomo chamado Jorge Marcgrave, que fazia parte da corte de Maurício de Nassau, e ele construiu um observatório no Recife e construiu inclusive equipamentos. Acontece que os trabalhos de história natural, os trabalhos de cartografia de Marcgrave foram todos publicados na mesma época, ou como ele morreu precocemente, poucos anos após a sua morte. Porém, os trabalhos de astronomia praticamente ficaram inéditos, ou seja, não foram publicados, mesmo até hoje. E, no entanto, ele deixou manuscritos, chamados manuscritos de Paris, que estão na biblioteca do Observatório de Paris, os manuscritos de Leiden, que estão no arquivo regional da cidade de Leiden, na Holanda,
e que contém informações preciosas sobre as atividades astronômicas de Marcgrave. Eu devo salientar que foram realmente atividades da maior importância para a história da astronomia brasileira, porque o observatório que ele construiu e as observações que ele fez, e que, como eu disse, permaneceram infelizmente inéditas, foram de um observatório realmente de ponta, quer dizer, de primeira classe na época, né, com instrumentos os mais competitivos da época. E Marcgrave utilizou no Recife, portanto, na nossa terra, aqui no Brasil, né, uma metodologia científica que já podemos considerar como metodologia moderna, quantitativa, de alta precisão, né, e construiu, em função disso, então, um observatório bastante avançado no século XVII e, segundo é do nosso conhecimento, inclusive andamos investigando a história do século XVII, tudo indica que esse foi o primeiro observatório moderno, ou seja, no sentido de já ter instrumentos segundo aquilo que considera a ciência moderna, utilizando metodologia moderna, né, a ser construído não só no Brasil, mas em todas as Américas. Portanto, seria um observatório pioneiro no Novo Mundo e certamente também no Hemisfério Sul. Isso me parece um fato da maior importância, né, de o Brasil ter tido esse privilégio e que a história da astronomia tenha esse ponto alto de extrema importância e que eu acho importante que seja difundido para que isso alimente, né, o conhecimento do nosso próprio passado. O conhecer o passado significa construir a própria identidade, né, e aumentar a sua própria autoestima.